Imagine acordar um dia e descobrir que cada átomo do seu corpo foi cuidadosamente planejado há bilhões de anos antes do seu nascimento. Parece ficção científica, não é? Mas e se eu te dissesse que existem evidências científicas sugerindo exatamente isso? O universo que conhecemos hoje parece ter sido meticulosamente ajustado para que você estivesse aqui, neste exato momento, assistindo a este vídeo. Pense em todas as decisões que você já tomou na vida, todos os caminhos que te trouxeram até aqui. Agora, multiplique essa complexidade por trilhões e trilhões de vezes. É exatamente isso que aconteceu com cada partícula do cosmos desde o Big Bang. Cada interação, cada movimento, cada fusão de átomos nas estrelas precisou acontecer de uma forma específica para que a vida como conhecemos pudesse existir. E aqui está a parte mais intrigante. Quanto mais a ciência avança, mais descobrimos que o universo parece ter sido ajustado com uma precisão matemática absolutamente surreal. É como se alguém tivesse programado uma simulação gigantesca e definido cada parâmetro com um cuidado infinito para que pudéssemos existir. Mas quem seria esse programador? Ou será que estamos interpretando tudo errado? Bem-vindos a uma jornada que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua própria existência. Hoje, vamos mergulhar em uma das questões mais profundas e intrigantes já formuladas pela humanidade. O universo tem um propósito. E mais especificamente, qual é o papel da consciência? Essa misteriosa capacidade que temos de perceber e questionar nossa própria existência nesse grandioso esquema cósmico. Você já parou para pensar por que existem leis físicas tão precisas governando o universo? Por que a matemática, uma criação aparentemente humana, consegue descrever com tanta precisão o funcionamento do cosmos? E por que, entre infinitas possibilidades, as constantes fundamentais do universo são exatamente aquelas necessárias para que a vida complexa possa existir? A ciência moderna está começando a sugerir algo que antigas tradições espirituais já diziam há milênios. Talvez a consciência não seja apenas um subproduto acidental da evolução. Talvez ela seja algo muito mais fundamental. Talvez seja até mesmo a própria essência da realidade. E se eu te disser que alguns dos maiores cientistas e filósofos da atualidade estão começando a considerar seriamente essa possibilidade? Neste vídeo, vamos explorar as evidências mais recentes que sugerem uma conexão profunda entre a consciência e o próprio tecido do universo. Vamos descobrir como a mecânica quântica, o ramo mais estranho e contra-intuitivo da física, parece indicar que a consciência pode ter um papel fundamental na própria criação da realidade que observamos. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre a natureza da realidade. Vamos explorar teorias revolucionárias que sugerem que o universo pode ser mais parecido com um pensamento gigante do que com uma máquina determinística. E mais importante ainda, vamos entender como essas descobertas podem mudar completamente a forma como você enxerga seu próprio papel no cosmos. Mas, antes de continuarmos, preciso fazer um aviso. As ideias que vamos discutir hoje são tão profundas e transformadoras que podem causar uma verdadeira revolução na sua forma de pensar. Se você está pronto para questionar suas certezas mais básicas e embarcar em uma jornada pelo maior de todos os mistérios, continue assistindo. Prometo que sua mente nunca mais será a mesma. A consciência é, sem dúvida, o maior mistério que já encontramos. Pense nisso. Neste exato momento, você está tendo uma experiência subjetiva do mundo. Você não apenas processa informações como um computador. Você sente, percebe, experimenta. Essa capacidade de ter experiências subjetivas, que os filósofos chamam de qualia, é algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Imagine uma pessoa que conhece absolutamente tudo sobre a física do vermelho. Comprimentos de onda, frequências, como a retina processa essa cor, como o cérebro reage a ela. Agora, imagine que essa pessoa nunca viu a cor vermelha em sua vida. Mesmo com todo esse conhecimento técnico, ela não saberia como é a experiência subjetiva de ver vermelho. Esse é o famoso problema do qualia, formulado pelo filósofo Frank Jackson, e ele ilustra perfeitamente o mistério da consciência. O neurocientista Christoph Koch passou décadas estudando o cérebro, tentando encontrar o que ele chama de correlatos neurais da consciência, os padrões de atividade cerebral que correspondem à experiência consciente. E sabe o que ele descobriu?
Quanto mais estudamos o cérebro, mais percebemos que a consciência parece ser algo fundamental, não apenas um subproduto da atividade neural. Philip Goff, um dos principais filósofos da mente da atualidade, vai ainda mais longe. Em seu livro Galileo's Error, ele argumenta que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, assim como a massa ou a carga elétrica. Essa teoria, chamada de panpsiquismo, sugere que a consciência existe em diferentes graus em toda a matéria, desde partículas elementares até sistemas complexos como o nosso cérebro. E não estamos falando apenas de especulação filosófica. Estudos recentes em neurociência têm revelado padrões surpreendentes de organização no cérebro que parecem otimizados para gerar experiências conscientes. É como se o cérebro fosse uma antena sintonizada para captar algo que já existe no universo, em vez de ser um gerador de consciência. Mas aqui está a parte mais interessante. A consciência parece ter propriedades que desafiam nossa compreensão materialista do universo. Por exemplo, experiências de meditação profunda e estados alterados de consciência frequentemente relatam sensações de unidade com o cosmos, transcendência do tempo e do espaço, e acesso a conhecimentos que parecem vir de fora do cérebro físico. O neurocientista e médico Eben Alexander, que era um cético ferrenho antes de ter uma experiência de quase morte durante um coma profundo, documentou experiências conscientes extraordinárias que ocorreram quando seu córtex cerebral estava completamente inativo. Como isso é possível se a consciência for apenas um produto da atividade cerebral? E então chegamos a uma das descobertas mais intrigantes da neurociência moderna. O cérebro parece gastar muito mais energia prevendo e construindo nossa realidade do que simplesmente reagindo a estímulos externos. É como se nossa consciência estivesse ativamente participando da criação da realidade que experimentamos, em vez de ser uma mera observadora passiva. Quando os cientistas começaram a estudar as constantes fundamentais do universo, coisas como a força da gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética, eles fizeram uma descoberta chocante. Essas constantes parecem ter sido ajustadas com uma precisão matemática absolutamente surreal para permitir a existência da vida consciente. Para ter uma ideia da precisão desse ajuste, imagine que a força da gravidade fosse apenas 0,000000000000000000000000000001% mais forte ou mais fraca. Nesse caso, ou o universo teria colapsado sobre si mesmo logo após o Big Bang, ou as galáxias, estrelas e planetas nunca teriam se formado. Em ambos os casos, a vida como conhecemos seria impossível. E não é apenas a gravidade. O físico Paul Davies calculou que, se a força nuclear forte fosse apenas 0,5% diferente, o carbono, elemento essencial para a vida, não poderia existir. Se a força eletromagnética fosse ligeiramente diferente, as moléculas não poderiam se formar. É como se alguém tivesse ajustado dezenas de botões com uma precisão infinita para que pudéssemos existir. O cosmólogo Roger Penrose calculou que a probabilidade de nosso universo ter essas constantes exatas por puro acaso é de 1 em 10 elevado a 10 elevado a 123. Para ter uma ideia do quão improvável isso é, existem apenas 10 elevado a 80 átomos em todo o universo observável. A probabilidade é tão absurdamente pequena que muitos cientistas consideram impossível que seja mera coincidência. Algumas teorias tentam explicar esse ajuste fino através da ideia do multiverso, a existência de infinitos universos com diferentes constantes físicas. Mas isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Por que estamos conscientes justamente no universo que permite a existência da consciência? Isso é conhecido como o problema do observador, e tem levado muitos cientistas a considerar que pode haver uma conexão fundamental entre consciência e as próprias leis do universo. O físico John Wheeler, que trabalhou com Einstein e foi um dos principais teóricos da física quântica, propôs algo ainda mais radical, a ideia de um universo participativo. Segundo ele, não apenas o universo permite nossa existência através do ajuste fino, mas nossa própria consciência pode ter um papel fundamental em trazer o universo à existência através do ato da observação quântica. Freeman Dyson,
outro físico renomado, chegou a afirmar que o universo de alguma forma sabia que estávamos chegando. É como se o cosmos tivesse sido meticulosamente preparado, através de bilhões de anos de evolução, para desenvolver seres conscientes capazes de contemplar sua própria existência e o mistério da consciência. E aqui está uma das descobertas mais surpreendentes. Quanto mais estudamos o universo em escalas muito pequenas, quânticas ou muito grandes, cosmológicas, mais encontramos padrões matemáticos que parecem otimizados para a emergência da complexidade e, ultimamente, da consciência. É como se o universo fosse um grande programa de computador projetado para gerar consciência. O filósofo Thomas Nagel causou um verdadeiro terremoto no mundo acadêmico quando publicou Mind and Cosmos, onde argumenta que o materialismo, a visão de que tudo é apenas matéria em movimento, é fundamentalmente incapaz de explicar a existência da consciência e da razão. Segundo ele, precisamos considerar seriamente a possibilidade de que o universo tenha uma tendência natural para produzir vida, mente e valores. Esta ideia de uma teleologia natural, ter um propósito ou direção inerente ao cosmos, está ganhando força entre cientistas e filósofos contemporâneos. Stuart Kauffman, um dos principais teóricos da complexidade, sugere que o universo possui uma criatividade intrínseca que continuamente gera novos padrões de organização, levando inevitavelmente ao surgimento da vida e da consciência. O biólogo Bruce Lipton vai além, propondo que a própria evolução não é um processo aleatório, mas sim guiado por uma espécie de inteligência biológica que opera em todos os níveis, desde as células até os ecossistemas. Suas pesquisas sobre epigenética mostram como o ambiente e a consciência podem influenciar diretamente a expressão dos genes, desafiando o determinismo genético tradicional. Rupert Sheldrake, com sua teoria dos campos morfogenéticos, sugere que existe uma espécie de memória coletiva que guia o desenvolvimento de todas as formas de vida. Segundo ele, os padrões de organização no universo não são apenas resultado de leis físicas fixas, mas emergem de campos de informação que evoluem e se desenvolvem ao longo do tempo. O premiado físico Paul Davies argumenta em seu livro The Cosmic Blueprint que o universo parece possuir um princípio organizador que continuamente impulsiona a matéria para estados de maior complexidade e consciência. Ele sugere que este princípio pode ser tão fundamental quanto as leis da física que conhecemos. A ideia de um universo teleológico, isto é, orientado para um propósito, também encontra respaldo em descobertas recentes sobre a auto-organização da matéria. Sistemas complexos, desde cristais até galáxias, parecem se organizar espontaneamente em padrões que maximizam a complexidade e o processamento de informação. O conceito de atratores estranhos, na teoria do caos, sugere que, mesmo sistemas aparentemente aleatórios, tendem a convergir para padrões específicos. Quando aplicamos isso ao universo como um todo, surge a possibilidade de que a consciência seja um tipo de atrator cósmico, um estado para o qual o universo naturalmente evolui. E aqui está algo verdadeiramente revolucionário. Alguns cientistas estão começando a sugerir que a consciência pode não ser apenas o resultado final desse processo evolutivo, mas sim o próprio princípio organizador que guia o desenvolvimento do cosmos desde o início. A mecânica quântica, além de ser o ramo mais preciso da física, é também o mais misterioso. Um de seus aspectos mais intrigantes é o papel central que a consciência parece desempenhar nas observações quânticas. O famoso problema da medição sugere que é necessário um observador consciente para colapsar a função de onda e determinar a realidade física. Eugene Wigner, ganhador do Prêmio Nobel de Física, chegou a propor que a consciência é necessária para completar a descrição quântica da realidade. Segundo ele, a sequência de observadores conscientes é o que realmente solidifica os eventos no espaço-tempo. Esta ideia ficou conhecida como a cadeia de Wigner e sugere uma conexão profunda entre consciência e realidade física. O físico Henry Stapp desenvolveu uma teoria detalhada sobre como a mente consciente pode interagir com o cérebro através de processos quânticos. Segundo ele, nossas escolhas conscientes podem influenciar o colapso da função de onda em nível neuronal, proporcionando um mecanismo físico para o livre-arbítrio e a causalidade mental.
Experimentos recentes em fundamentos da mecânica quântica, como o teste de Bell e o experimento de escolha retardada, continuam a desafiar nossa compreensão da realidade. Eles sugerem que ou abandonamos a ideia de uma realidade objetiva independente da consciência, ou aceitamos que eventos futuros podem influenciar o passado. O físico David Bohm propôs que existe uma ordem implicada subjacente à realidade física que conhecemos, uma espécie de dimensão mais profunda, onde consciência e matéria são aspectos diferentes de um mesmo todo unificado. Esta teoria oferece uma possível explicação para fenômenos quânticos não locais e para a aparente conexão entre mente e matéria. Roger Penrose e Stuart Hameroff desenvolveram a teoria da redução objetiva orquestrada, ORT-ORI, sugerindo que a consciência emerge de processos quânticos nos microtúbulos das células cerebrais. Segundo eles, estes processos quânticos estão conectados à própria estrutura fundamental do espaço-tempo. Experimentos recentes em biologia quântica têm revelado que processos quânticos podem ocorrer em sistemas biológicos à temperatura ambiente, algo que se acreditava impossível. Isso abre a possibilidade de que a vida e a consciência possam explorar propriedades quânticas de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A ideia de retrocausalidade quântica, a noção de que eventos futuros podem influenciar o passado através de correlações quânticas, sugere que a consciência pode ter um papel ainda mais fundamental na estrutura da realidade do que imaginávamos. Chegamos então a uma perspectiva revolucionária. E se a consciência não for apenas um produto acidental da evolução, mas sim uma característica fundamental do universo? Esta ideia está ganhando força entre cientistas e filósofos que percebem que não podemos mais ignorar o papel da consciência em nossa compreensão da realidade. Donald Hoffman, um cientista cognitivo renomado, argumenta com base em modelos matemáticos que nossa percepção consciente não evoluiu para ver a realidade como ela é, mas sim para construir uma interface útil com ela. Segundo ele, o espaço, o tempo e a matéria como os conhecemos são mais parecidos com ícones em uma área de trabalho de computador, símbolos úteis, mas não a realidade fundamental. Pesquisas em psicologia transpessoal e estados alterados de consciência sugerem que nossa experiência consciente normal é apenas uma pequena parte de um espectro muito mais amplo de possibilidades. Estados místicos, experiências de quase morte e outros fenômenos não usuais de consciência podem nos dar vislumbres de aspectos mais profundos da realidade. A teoria da causação mental sugere que estados mentais conscientes podem ter efeitos causais reais no mundo físico, não através de algum tipo de força misteriosa, mas como parte natural da estrutura da realidade. Isso explicaria como nossas intenções conscientes podem resultar em ações físicas sem violar as leis da física. Estudos sobre a natureza do tempo na física moderna sugerem que nossa experiência consciente do agora pode ser mais fundamental do que o tempo físico. O físico Carlo Rovelli argumenta que o tempo, como o experimentamos, pode ser uma manifestação de nossa consciência, não uma característica fundamental da realidade física. A teoria do monismo russeliano, desenvolvida a partir das ideias de Bertrand Russell, sugere que a consciência pode ser a natureza intrínseca da realidade física. Assim como um circuito elétrico pode ser descrito externamente em termos de voltagem e corrente, mas internamente consiste em experiências subjetivas. O conceito de emergência forte sugere que a consciência pode ser uma propriedade emergente do universo, que, uma vez manifestada, pode retroagir sobre seus componentes constituintes. Isso explicaria como a consciência pode ser, ao mesmo tempo, um produto da evolução cósmica e um fator causal em seu desenvolvimento contínuo. A hipótese do universo consciente propõe que a consciência pode ser o substrato fundamental da realidade, do qual emergem tanto a mente quanto a matéria. Esta perspectiva unificaria ciência e experiência subjetiva em uma única visão coerente da realidade. Após essa profunda exploração do papel da consciência no universo, chegamos a uma conclusão surpreendente. Talvez não sejamos apenas observadores passivos do cosmos, mas participantes ativos em sua evolução contínua. Nossa consciência pode ser parte integral do próprio tecido da realidade. Essa perspectiva tem implicações profundas para a forma como vivemos nossas vidas.
Se cada momento de consciência é uma manifestação do propósito cósmico em ação, nossas escolhas e ações ganham um significado muito mais profundo. Não somos apenas espectadores do show cósmico, somos parte integral dele. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essas ideias revolucionárias, convido você a continuar essa exploração. Deixe nos comentários sua opinião sobre o papel da consciência no universo. Você acredita que o universo tem um propósito? Como essa perspectiva muda sua visão sobre sua própria existência? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram os mistérios mais profundos da existência. Ative o sininho para ser notificado quando publicarmos novos vídeos. E se você conhece alguém que ficaria fascinado por essas ideias, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos expandir nossa compreensão do papel único que cada um de nós desempenha neste incrível cosmos consciente.